Mateus 19. Quem for achando, glorifica o Senhor. Mateus 19, verso de número 16. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações... Eu quero pedir que vocês coloquem, os irmãos da comunicação, na nova versão transformadora, por favor. Mateus 19, 16 diz assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. E se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como a si mesmo. Verso de número 20. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Vamos falar com o Senhor? Senhor, obrigado por essa noite, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, Pai, pelo privilégio, oportunidade de nos reunirmos na Tua Palavra, Te adorar, Pai, Te engrandecer. Podemos aqui sermos ministrados através do louvor, através das orações. Nós queremos, Pai, que o Senhor já agiu em nosso meio. Pai, agora nós temos a oportunidade de nos reunirmos para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua Palavra. Eu quero nessa noite ministrar sobre a vida eterna, como conquistar, como receber a vida eterna, como morarmos para sempre com o Senhor. Pai, a Tua palavra diz que um dia o Senhor vai voltar para buscar a Tua igreja, e nós desejamos estar contigo, nós desejamos morar contigo. Agora eu peço que o Senhor fale com cada um de nós, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu possa compartilhar com os Teus filhos, em nome de Jesus. E você que crê nisso diz... amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse fazer uma pergunta para uma pessoa importante, primeira pergunta que eu te faço: qual é a pessoa que você desejaria conhecer? Se tivesse alguém em que você pudesse conhecer, eu queria fazer uma pergunta a você: quem seria essa pessoa? Quem seria a pessoa que você desejaria conhecer? Quem seria? Eu queria conhecer o fulano de tal, eu queria conhecer a fulana de tal. Quem seria a pessoa que você desejaria conhecer? Este homem, este jovem, tem um encontro com alguém muito importante. Ele encontra nada mais, nada menos que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ele então faz uma pergunta muito importante. Se você pudesse fazer uma pergunta a Jesus, qual seria a sua pergunta? A pergunta deste jovem é: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que é preciso para herdar a vida eterna? Você já se fez essa pergunta? O que é preciso para herdar a vida eterna? Quantas pessoas têm a mesma dúvida? Tem a mesma dúvida dentro de si: olha, o que eu preciso fazer, pastor? Olha, a Bíblia diz tanta coisa que eu posso, a Bíblia diz tanta coisa que eu não posso, que eu fico assim meio perdido, eu estou tentando, mas será que eu já sou salvo? Será que hoje, se Jesus voltar, eu já encontrei a minha salvação? Eu já consegui achar a vida eterna, conquistar a vida eterna? Então o que eu quero pregar nessa noite é como conquistar a vida eterna. Isso é algo que todos nós desejamos e precisamos buscar na nossa vida.
como ir para o céu, como morar com Jesus Cristo para sempre. Eu não sei se você já perdeu alguém que você ama, eu não sei se tem alguém, talvez, que você ama muito, que o Senhor já recolheu, mas como é bom sabermos, termos a convicção. A irmã Meire compartilhou conosco no último grupo de relacionamento: olha, eu perdi o meu filho. E eu imagino, a lei natural das coisas, o normal, normalmente se enterra o filho, o pai enterra o filho, mas não é pecado. Muitas das vezes algumas coisas acontecem ao contrário, é diferente. Hoje de manhã eu falei que Deus trabalha de forma, as perspectivas de Deus são diferentes das nossas, os planos de Deus são diferentes dos nossos. E aprove ao Senhor recolher o filho da nossa irmã Meire. Mas ela disse: pastor, esses dias eu tive uma boa resposta de Deus, eu tive uma direção, eu tive um conforto do Senhor. O Senhor revelou a mim que o meu filho foi salvo. Queridos, Deus seja louvado por isso. Tem coisa melhor que isso. O que nós podemos alcançar que seja maior do que a vida eterna? O que nós podemos alcançar que seja maior do que a minha filha, que é uma criança de 10 anos, que eu desejo que ela tenha um bom futuro, que eu desejo que ela tenha uma boa família, que eu desejo que ela tenha uma boa vida profissional, que eu desejo que ela seja uma boa mulher de Deus. Mas o que há melhor do que ter a certeza de que ela terá a sua salvação, a sua vida eterna? O que de melhor eu posso deixar para minha filha? O que de melhor os seus pais podem te deixar? Então o maior prêmio que nós buscamos é a vida eterna. Então este jovem chega diante de Jesus com esta pergunta: como é que eu faço para alcançar a vida eterna? E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: cuidado com a meritocracia. Cuidado com a meritocracia. Guarda essa palavra. Meus irmãos, eu sou muito a favor da meritocracia para muita coisa. Por exemplo, a meritocracia no trabalho é extremamente importante. É normal que aquele que trabalha mais receba mais. É normal que aquele que produza mais receba mais do que aquele que não produz. Eu vou usar um exemplo. Todo mundo tem no trabalho alguém que trabalha mais. Aquela pessoa que não para, aquela pessoa que é prestativa, aquela pessoa que produz bons resultados, aquela pessoa que antes de você pedir, ela já está fazendo, aquela pessoa que ela tem números melhores, ela atinge a meta, ela bate a meta. É como, né, uma presidente diz: ó, nós temos uma meta e nós vamos dobrar a meta. E nós vamos dobrar essa meta. Tem gente que, eu não sei como é que está a sua meta de outubro, mas que em nome de Jesus você possa dobrar a meta, amém, querido? Está ligado? Você possa atingir a sua meta dobrada, não que o teu patrão dobre a tua meta, amém? Mas que você possa atingir a sua meta de forma dobrada. Quem de nós não deseja atingir os nossos objetivos? Produzir bons frutos, bons resultados, isso é através da sua meritocracia. Você trabalha mais e você recebe mais, você produz mais e você recebe mais. Há sempre competitividade, comissão, não é? Alguns aqui são autônomos, alguns aqui trabalham por comissão. Quanto mais você produz, mais a recompensa dos seus esforços você tem. Há aqui somente um problema. Este homem, ele era um homem de muitas posses. Ele vivia uma realidade diferente da maioria dos jovens da época. Porque aqueles que têm um pouquinho mais de quilômetro rodado, sabe que antigamente, para atingir a estatura financeira, uma liberdade financeira, uma riqueza financeira, era um pouco diferente. Hoje em dia nós vemos os jovens, presta atenção nessa estatística, a cada dia mais os jovens têm ficado ricos mais cedo, por causa da tecnologia, por causa das condições de trabalho, por causa das oportunidades serem maiores. Hoje, queridos, você sabia que tem muitos jovens hoje enriquecendo jogando videogame? Você sabia disso? Existem campeonatos de videogame, não estou influenciando nisso, eu estou falando a realidade dos nossos dias. Campeonatos de videogame com
audiência maior do que uma final de Champions League, do que uma final de NBA, dando mais dinheiro do que jogador de futebol, dando mais dinheiro do que jogador de basquete, mais dinheiro do que o Tiger Woods, do que o Cristiano Ronaldo. Tem gente ganhando dinheiro de formas absurdas. Existe algo bom e existe aí alguns perigos. Nós vemos uma sociedade que cada vez quer o dinheiro mais fácil. Não, pai, agora eu não preciso mais trabalhar, agora eu jogo videogame. Quem nunca quis isso? É meu sonho de infância. Se eu pudesse jogar videogame e ganhar por isso, seria maravilhoso. Mas isso tem gerado uma sociedade com muitas deficiências. Pessoas querem ter, mas não querem pagar o preço para conquistar. A realidade é que este era um jovem e um jovem rico. Ele tinha suas posses, ele cumpria muitos mandamentos da lei, era um bom partido, era o homem, o jovem que toda mãe desejava para o seu filho. Um homem trabalhador, um homem de recursos, um homem que respeitava os seus pais, um homem que cumpria os mandamentos. Agora a questão é que ele chega diante de Jesus e faz uma pergunta. Olha o verso de número 35. O verso de número 16. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? Olha, mestre, o que é que eu preciso fazer para que eu possa ir para o céu? O que eu preciso fazer? Este jovem ainda vivia na lei. Este jovem ainda vivia num tempo de meritocracia, de que eu recebo segundo aquilo que eu faço, de que eu recebo segundo aquilo que eu produzo. Muitas pessoas que têm uma boa condição financeira, muitas pessoas que alcançaram aí, talvez devido ao suor do seu trabalho, devido às suas conquistas, conseguiu uma liberdade financeira, conseguiu talvez um carro, uma boa empresa, uma boa conta, e agora conseguem pagar o convênio médico, conseguem comprar funcionários, conseguem ter talvez um empregado, conseguem ter muitas coisas. Então eles acham que tudo é comprado, que tudo é conseguido ser adquirido. Por isso que esse jovem chega e diz assim: olha, o que é que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? E Jesus, sabendo que ele vivia na lei, o responde segundo aquilo que a lei pedia. Jesus diz: olha, você precisa cumprir os mandamentos. Quais são os mandamentos? Ele diz alguns: não mate, não roube, não minta, honre os seus pais, honre os seus pais, pai e mãe, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Preste atenção nisso. Quando a geração um pouquinho mais antiga, e por favor preste atenção, nós temos uma nova geração nascendo. Meus irmãos, aqueles que são um pouquinho mais velhos, têm uma dificuldade gigante de mexer no celular, não tem? Entrar no Instagram, entrar no Facebook, mexer ali no Google, fazer um e-mail, entrar na conta no banco, fazer um Pix. Mas pede para uma criancinha nova para fazer para você ver a agilidade, a facilidade que ele ou ela faz. É rápido. A minha filha é novinha, eu peço instrução para ela já, e olha que eu não sou tão desinteirado assim. Às vezes está acontecendo alguma coisa, e ontem eu incentivei ela, falei: filha, estude isso para o pai, e depois você me ensina. Ela ficou toda, pode deixar, pai. E eu falei: glória a Deus, vai me poupar tempo. Ao invés de eu ter que estudar, agora eu vou incentivar ela, e depois ela me dá sabe o Ctrl+C, Ctrl+V? Ela vai estudar, e ela vai me ensinar, começando a dar retorno. Falei para o André ontem, né, André? O André, a filha dele, começou a trabalhar. Falei: eita, glória a Deus, hein, varão? Começou a dar o retorno agora. Isso é bom demais, amém, querido? Querido, nós vivemos um tempo onde as coisas vão mudando, a tecnologia vai chegando. E aqui Jesus responde a ele com mandamentos: não mate, isso aqui ainda serve para hoje. Não minta, não dê falso testemunho. Honre aos seus pais, honre o seu pai e a sua mãe. Quem é que é do tempo de pedir bênção? Lembre-se disso. Eu não consigo chegar no meu pai, chegar na minha mãe e não pedir bênção. Eu não consigo chegar numa tia, num tio, num avô, numa pessoa mais velha e não o tratar com o devido respeito.
Mas sabe qual que é o problema? Você foi tratado de uma forma e talvez nós não estamos ensinando os nossos filhos da mesma forma. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Seu filho pede bênção para você? Pede bênção para os seus pais, para os seus avós? Então ensine ele, querido. Ensine ela a ter respeito, a ter honra, a respeitar os pais. Com o pai não se grita. Com o mais velho não se responde. Nunca, na verdade nunca não. Teve uma vez, eu sempre conto esse testemunho, minha mãe disse que não. Mas eu nunca esqueço. Eu nunca respondi para ninguém, uma autoridade, nunca para ninguém. Nem patrão, nem tio, nem avó. Isso nunca foi do meu feitio. Mas eu nunca me esqueço que um dia, estava eu sentado na minha casa com a minha querida mãe. Ela não está aqui hoje para defender, mas é verídico isso. E eu me lembro que eu trocando o som, quem lembra daquelas caixas pretas de som? Que você ia trocando assim, aumentando o volume, trocando a rádio, lembra? E aí eu troquei a rádio. E a minha mãe falou assim, quem mandou você tocar na rádio? E eu falei assim, não, deu uma resposta. E aí ela respondeu novamente, e eu truquei mais alto. Ah, gente, você não sabe o que aconteceu. É proibido para esse horário. Mas foi um pedala Robinho de cima para baixo, que nunca mais, eu levantei a minha voz. Eu não incentivo a agressão, eu nunca precisei bater na minha filha. Meu pai nunca me bateu. E a minha mãe eu acho que foi uma ou duas vezes. Mas sempre se teve o respeito. Agora tem um problema. Muitas das vezes nós não dedicamos aos nossos filhos a respeitar os mais velhos. A falar independente de que seja. A palavra de Deus diz que toda a autoridade, queridos, eu não concordo com muitas pessoas que vão ser eleitas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Mas a palavra de Deus diz que toda a autoridade é instituída por Deus. Deus permite. Eu não concordo que muitas coisas, eu não concordo com o que muitos familiares fazem. Família você não escolhe. Família você recebe, mas você respeita. Então eu quero dizer a você, não deixe de honrar os seus pais, não deixe de amar ao seu próximo. Preste atenção aqui ao que eu quero falar a você. Um mandamento é, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Como eu posso fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Eu não consigo entender como tem irmão que não fala com irmão. Como tem primo que não fala com primo, como tem parente que não fala com parente, como tem crente que diz, não estou falando com ele, estou de mal. Marido e mulher que diz, não pastor, nós estamos de mal. Cada um virado para um lado, não se fala. Sabe quando você é criança, que você fala assim, estou de mal? A palavra de Deus diz assim, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe amanhecer sem resolver isso, porque se Jesus voltar hoje, isso é o motivo para você não ser salvo. A palavra de Deus diz assim, olha, se você estiver levando a sua oferta ao altar, aqui ao gasofilaço, no momento de dízimo e oferta, e quando você estiver vindo, você se lembrar que você tem algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta. Vai, resolva esse problema, e depois você venha e oferte, porque senão Deus não está recebendo. Perceba que Deus não tem interesse no seu dinheiro, Deus tem interesse no seu coração. Então isso aqui é extremamente importante. E este jovem pergunta, o que é que eu preciso fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? E ele diz, guarde os mandamentos. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre o seu pai, honre a sua mãe, ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí ele dá uma resposta, olha, tudo isso eu já tenho feito. Olha que partidão. Um jovem desse é o que todo homem deseja para sua filha, é o que toda mãe deseja para os seus filhos. Agora a questão é, o segundo ponto, compreenda e receba a graça de Deus. Compreenda e receba a graça de Deus. Pastor, o que significa graça? Graça significa favor imerecido, é receber de Deus aquilo que eu não
mereço. É Deus me dar, é Deus fazer por mim aquilo que eu não mereço. Efésios 2, verso 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pastor, como é que eu posso alcançar a vida eterna? Você recebe isso pela graça de Deus, pela bondade, pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Eu recebo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Queridos, tire a meritocracia fora. Pastor, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Entregar a sua vida a Jesus Cristo, confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Pela graça eu sou salvo, mediante a fé em Jesus. Isso não vem de mim, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Receba isso sobre a sua vida. Jesus pagou o preço por você, para você ser salvo. Então apenas receba. Você não precisa fazer nada por isso. Não há o que eu possa fazer para conquistar aqui. Foi louvado aqui nesta noite. Não há o que eu possa fazer para comprar, para pagar a obra que Jesus Cristo fez na cruz, para me salvar. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu já fiz coisas na minha vida em que eu não sou digno de ser salvo. Eu já cometi pecados na minha vida, eu creio que você também, porque a palavra diz que todos pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas a graça de Jesus nos alcança, o seu perdão, o seu amor, e ele diz: olha, isso não vem de vocês, para que ninguém se glorie. Então quando ele diz assim, olha, o que é que eu preciso fazer, não tem a ver apenas com a lei. Jesus cumpre a lei, mas agora Jesus vai entrar num outro ponto. Perceba no verso de número 20, que após ele dizer, olha, tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem, o que mais eu devo fazer? Veja que ele vive sempre na meritocracia. Olha, eu já cumpro tudo isso. Olha como que eu sou bom, como que eu sou top. O que mais eu preciso fazer para herdar a vida eterna? As obras não te salvam, meus irmãos. Não há obra que você possa fazer para que você possa alcançar a salvação. Não há preço que você possa pagar, que possa pagar os seus pecados. Neste mês de outubro é celebrado a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro. E nós confrontamos o que era acontecido há 1000 e poucos anos atrás. Aonde, agora eu perdi quantos anos da Reforma? Alguém veio para mim, por favor? 1500, acho que passou 17. Alguém veio no Google para mim, dá um Google aí para mim. Mas preste atenção, dia 31 de outubro de 1517 foi o dia, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, no castelo de Wittenberg, coloca 95 teses, e uma delas era contra isso. Pessoas que achavam que podiam comprar a salvação, pessoas que achavam que podia ir para o céu, ser salvo, por causa de algo que pudesse fazer. Mas Jesus diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, meus irmãos? Pela graça, receba isso sobre a sua vida. Não há o que você possa fazer, Jesus já fez por você. Amém? 31 de outubro de 1517, né? Amém. Então, queridos, não há o que você possa fazer. Terceiro ponto, Jesus conhece o mais íntimo do seu ser. Jesus conhece o mais íntimo do seu coração, das suas dores, das suas necessidades. Verso de número 20 e 21 diz assim: tenho obedecido todos esses mandamentos, disse o homem, o que mais eu devo fazer? E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Jesus apertou para ele agora. Se você quer ser perfeito, se você quer ser salvo, vá,
dê o seu dinheiro aos pobres e você então será salvo. Preste atenção aqui. Até esse momento o jovem estava tirando a mais. Quem lembra quando fazia a prova e vinha aquele A, tinha A mais, lembra? Tinha o B mais, o C mais, tinha o C menos e o D. Tem uns irmãos aqui que eu acho que era da turma do D, né? Mas tinha o B mais e tinha o A, ele estava no A mais. Ele estava respondendo tudo: Senhor, tudo isso eu tenho feito. Eu sou um exemplo de crente, eu sou dizimista, eu vou 2 cultos de domingo, olha só que bênção. Eu vou no domingo de manhã, eu vou no domingo de noite, eu dou o meu dízimo, eu sirvo na introdução, eu dou aula para as crianças, eu canto no louvor, eu tenho feito tudo, Senhor. Eu tenho honrado os meus pais, eu tenho sido um exemplo de crente. Mas agora Jesus aperta um pouquinho. Jesus diz assim para ele: olha, venda todos os seus bens, dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Você me pergunta assim: pastor, que teologia é essa? Pastor, que doutrina é esta que Jesus estava instituindo? Presta atenção, isso não é uma doutrina. Isso, se você fizer, não significa que você vai para o céu. Pastor, significa então, se eu vender o que eu tenho, se eu distribuir os meus bens para os pobres, se eu repartir os meus bens com os outros, significa que eu vou para o céu? Não significa. Aqui Jesus estava tratando de forma pessoal com o homem, porque Jesus conhecia o seu coração, Jesus conhecia o seu íntimo, Jesus sabia que ele era apegado às suas riquezas. E preste atenção nisso, queridos, o problema também não está em possuir dinheiro, o problema está em o dinheiro nos possuir. Não há problema nenhum em ser rico. Abraão era rico, José era rico, Jacó era rico, José de Arimateia era rico. Muitos homens de Deus tinham muitas posses. A questão é, eles possuíam dinheiro, mas o dinheiro não os possuía. Então tem pessoas que têm um preconceito sobre o dinheiro, sobre as riquezas, que na verdade não entendem que o problema não está no dinheiro, o problema está no seu coração. O problema não está em possuir o dinheiro, o problema está no dinheiro o possuir. O jovem estava sendo perfeito, até que Jesus toca o que movia o seu coração: dê o dinheiro aos pobres e me siga. E aí Jesus diz assim: olha, aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Acompanhe comigo, por favor, os irmãos da comunicação me ajudem. Mateus 6, 19 até o 21. Mateus 6, verso de número 19, diz assim, acho que eu coloquei em outra versão, queridos, vê na ARA agora, por favor. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O problema não era ele possuir o dinheiro, o problema é que o coração dele estava no dinheiro, ele estava apegado nisso. Então preste atenção, Abraão era um homem rico. O texto diz que Abraão era rico e os pastores de Abraão eram ricos, de forma que ele teve que se separar do seu sobrinho Ló. Por quê? Porque os seus bens eram tantos que eles não conseguiam habitar no mesmo lugar. Assim eu profetizo sobre a sua vida, amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, de forma que você precise ter sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. O problema não é você possuir riqueza, o problema é a riqueza te possuir. Deus faz uma promessa a Abraão: você vai ter um filho. Você vai ter um filho e você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de nações. Mas depois de Deus profetizar que Abraão teria um filho, agora o que é que Deus faz? Deus pede o seu único filho. Ele diz: você vai e sacrifica o único filho que eu te dei. Mas o que Abraão faz? Ele pega o seu filho, pega os seus auxiliares
e sobe para sacrificar o seu único filho ao Senhor. Mas quando ele chega e sobe, o Senhor já tinha preparado o sacrifício. O Senhor já tinha preparado o cordeiro. Então preste atenção, queridos. O problema não está em possuir a riqueza. O problema está na riqueza te possuir. Olha, rico metido é um problema. Você já viu gente que tipo assim, ó, oh, vem cá, estou te chamando. Gente que olha de cima. Gente que conquista um pouquinho de dinheiro, já não se relaciona mais, já não convive mais com os outros, já acha que está sobre os... Rico metido, olha, me dá nojo. Mas pobre metido é pior ainda, você concorda comigo? Pobre metido, racinha terrível. Rico metido é difícil, mas pobre... Gente, pelo amor de Deus. Você levanta o braço, fede do mesmo jeito. Se acorda de manhã, é tudo o mesmo bafo. Quando morrer, vai tudo para o mesmo lugar e não vai subir nada. Então não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça de quem você é. Não deixe que as suas riquezas, as suas posses mude o seu coração. Então Jesus trabalha no seu íntimo. Ele chega com um desejo digno, é um homem bom, um jovem bom. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Tenho honrado os meus pais, tenho amado os meus próximos como a mim mesmo. Senhor, eu tenho sido bom, tenho cumprido os mandamentos, não tenho mentido, tenho pagado os meus impostos, tenho feito tudo certinho, Senhor. Mas Deus trata no íntimo de cada um de nós. Eu não sei como você chegou nessa manhã. Talvez Deus te trouxe aqui nessa manhã para ouvir, para você ouvir. Você está precisando liberar perdão para alguém. Você está precisando pedir perdão para alguém. Na noite, né? É noite. É o fuso horário, querido. É uma loucura, agora está uma loucura isso. 24 horas, é que eu já estou profetizando. Nessa noite, queridos. Quem sabe você veio aqui para que Deus traga reconciliação sobre um relacionamento que você tem. A forma como você tem tratado pessoas. Jesus vai no íntimo desse homem e diz assim, olha, só te falta uma coisa. Vende os seus bens, dê aos pobres e me siga. Para você ser salvo, talvez só te falta uma coisa. E você sabe o que é. Deus coloca no seu coração algo que falta. Uma coisa, eu preciso ajustar isso na minha vida. Eu preciso procurar tal pessoa. Eu preciso me resolver diante dessa situação. Não adianta nada eu vir aqui entregar uma oferta. Não adianta nada eu vir aqui pregar a palavra do Senhor, se o seu coração está comprometido. Eu vou dizer algo a você, eu nunca me esqueço. Uma vez levantaram, a palavra de Deus diz assim, olha, não dê falso testemunho. E uma vez levantaram um falso testemunho contra a minha casa, contra a minha família. Isso deve fazer uns 9 anos. E começaram a inventar algumas coisas, pessoas dentro da minha família. E o negócio começou a se alargar. E eu, a minha esposa, coisa simples, briga de família. Sabe briga de família? Você tem gente que briga na tua família? Você tem? Só a graça, né? Eu nunca participei de briga de família, mas um dia colocaram meu nome. E sabe o que eu fiz? Me afastei. Porque eu tenho um juiz que me julga e eu tenho um advogado que me advoga a minha causa. Então eu só me afastei. E eu deixei que falassem, porque eu tenho quem me defenda, tenho quem defenda a minha esposa, quem defenda a minha família, eu tenho quem cuida de mim. E se eu estou certo, eu não preciso me defender. Passado alguns poucos meses, eu estou andando na rua e de repente eu encontro a pessoa que falou, xingou, gritou e mentiu. E eu não me lembrava de tudo que tinha acontecido. Diante de Deus, eu estava vivendo a minha vida. Eu vou me preocupar? Então eu cheguei na pessoa e disse, bença! E ela olhou para mim. E ficou aquele clima, eu falei, meu Deus, eu esqueci de tudo que tinha acontecido. E aí já tinha ido benção. E eu dei um abraço, eu disse que Deus te abençoe. E ela começou a chorar.
E ela disse: me perdoa por tudo que eu já falei de você. Quem perdoa vive em paz. Quem não consegue perdoar amanhece, anoitece, carregando o morto nas costas. Quem sabe você chegou aqui nessa noite com alguma situaçãozinha que tem te impedido de ir para o céu, que tem roubado a sua salvação, que tem tirado a sua paz. Quem sabe você pergunta para o Senhor nessa noite: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde a você: resolva a devida situação que está no seu coração. Depois venha e continue a me seguir. Eu quero chamar o louvor, por favor. Quero convidar você a ficar de pé. E quero ler o verso de número 22, que diz assim, verso 21 e verso 22. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois você venha e siga-me. Verso de número 22. Quando o rapaz ouviu isso, o que diz o texto? Ele foi embora triste, porque ele possuía muitos bens. Meus irmãos, todo lugar que Jesus chega é transformado. Nenhum lugar que Jesus entra, em que ele passa, permanece da mesma forma, a não ser que eu recuse a obra que ele tem a fazer na minha vida. O texto diz que quando Jesus dá essa instrução a ele, o texto diz: quando o rapaz ouviu isto, foi embora triste, porque havia muitos bens. A minha oração nessa noite, eu não vim aqui trazer a você acusação, eu vim aqui trazer a você uma palavra de restauração, de conserto. Talvez há algo dentro do seu coração que te incomoda, algo que você precisa consertar, que tem tirado a sua paz, que tem roubado a sua salvação, e você está achando que dá para viver desse jeito. Não dá, queridos. Eu convido você a fazer um conserto com o Senhor. O texto diz, ele teve a oportunidade. Pastor, mas olha o que Jesus pede para ele. Jesus pede tudo o que ele tinha. Deus pediu a Abraão seu único filho. O que é mais fácil? Se Deus te pedisse hoje, saia do seu emprego, ou que Deus te pedisse, me entrega o seu filho? O que é mais fácil? Deus pedisse, me dá todos os seus bens, ou se Deus pedisse, me dá o seu filho? O que é mais fácil quando Jesus chega em Pedro e diz: olha, larga tudo, porque eu farei de você um pescador de homens. Pedro era um profissional da pesca, Pedro já tinha uma experiência, tinha um bom trabalho, mas Jesus diz assim: olha, larga tudo e me segue. Sabe a diferença? Jesus não divide a sua glória com ninguém. Jesus quer você por inteiro. Não é uma doutrina você dar os seus bens ao próximo. Não é uma doutrina você sacrificar o seu filho. Não é uma doutrina você largar tudo e seguir Jesus. Eu só quero dizer, Jesus quer você por inteiro. Jesus quer o seu coração por inteiro, acima do seu trabalho, acima da sua empresa, acima do seu marido, acima dos seus filhos. Jesus quer você por inteiro. Quando Ele tiver você por inteiro, Ele te dá tudo que o seu coração deseja. Quando Ele pediu a Abraão o seu filho, agora Ele diz assim a Abraão, eu podia pegar aqui, mas vai ser extenso. Ele diz: agora eu te dou tudo muito mais, Abraão. Eu vou encher a sua casa de riqueza, eu vou prosperar a obra das tuas mãos, aonde você pisar a planta dos seus pés, eu vou te fazer próspero, Abraão, porque você não tem problema. Você mostrou para mim que eu sou maior, eu sou o primeiro no seu coração. Preste atenção aqui, queridos. Eu falei sobre Abraão de manhã, eu estou falando sobre Abraão nessa noite. Talvez Deus esteja forjando você, Deus está provando o seu coração. Eu sempre trabalho nessa igreja, eu falei com a Mirelle hoje, que é a nossa tesoureira.
Somos convidados a ser fiéis no pouco. Sirva ao Senhor com fidelidade no pouco, porque Deus te colocará no muito. Ser fiel no pouco é o difícil. É quando há necessidades, é quando os dias estão difíceis, quando falta gente, quando falta recurso. Mas seja fiel, e o Senhor vai abençoar, prosperar a obra das suas mãos. Ele vai dizer: olha, eu só queria saber como é que você me responderia, porque agora eu já conheci o teu coração. Receba aquilo que o teu coração deseja. Amém, queridos? Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Eu convido você a abrir o seu coração para o Senhor, em nome de Jesus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Segura para mim. Eu quero convidar você aí no seu lugar a fazer essa pergunta ao Senhor: Senhor, o que é preciso para eu herdar a vida eterna? Não tem a ver com obras, mas talvez tenha algo que eu preciso consertar na minha vida, na minha casa, na minha família. Quem sabe eu pedir perdão a alguém, quem sabe eu liberar perdão para alguém, quem sabe eu abrir mão de alguns lugares, algumas coisas que eu tenho feito, frequentado. Convido você a abrir o seu coração para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero morar contigo para sempre. O meu maior desejo é o desejo desse jovem, é saber, Senhor, o que é que eu preciso fazer para morar na vida eterna com o Senhor, para estar na tua presença para todo sempre. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos. Coloque a mão no seu coração. Senhor, se há algo que nós possamos conquistar na nossa vida, é a vida eterna, é sabermos que estaremos para sempre com o Senhor. A maior conquista, Senhor, é a tua presença. É um dia o Senhor olhar para nós e dizer: bem-vindos,
benditos de meu Pai, entrem no gozo do teu Senhor, na morada que os está preparada, Jesus. Pai, que o Senhor nos sustente na tua presença. Pai, que se há algo em nós nesta noite que nos afasta da vida eterna, que nos afasta da tua presença, que ninguém saia daqui como este jovem triste, se recusando ao conserto, se recusando a uma nova vida na tua presença, mas que nós venhamos nesta noite reconhecer, Senhor, nós precisamos do Senhor. Muda, Senhor, a nossa estrutura, limpa, Senhor, o nosso coração, limpa, Senhor, tira toda a tristeza, tira, Senhor, toda a mágoa, tira, Senhor, toda a decepção, Jesus. Tudo aquilo que esse homem falou, essa mulher falou, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ela fez contra a minha vida, todo levante, nós repreendemos em nome de Jesus. Que haja unidade, Senhor, que haja multiplicação, que haja bênção, que nenhuma classe social, que não sejam as finanças, Pai, que não seja a educação ou a falta de educação, que não seja o dinheiro ou a falta de dinheiro, que não seja um cargo, que nada venha trazer divisão à igreja, aos lares, às famílias, que nada venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que pode nos separar do amor de Deus? A altura, a profundidade? São demônios? São riquezas, são bens? Que nada possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Pode acender para mim, por favor. Que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Agora nós iremos fazer algo primeiro que eu me esqueci. Hoje é o primeiro domingo do mês, amém? E o que nós celebramos no primeiro domingo do mês? Aniversariantes do mês. Estou falando, ainda estou me acostumando, viu, gente? É muita informação, a gente escreve, mas às vezes passa. Então eu quero, com muito prazer, orar pelos aniversariantes do mês. Quem faz aniversário no mês de outubro? Alguém aqui que faz aniversário? Eita glória! Glória a Deus. Então eu quero chamar aqueles que fazem aniversário no mês de outubro a virem aqui à frente. Nós queremos orar por você, agradecer a Deus pela sua vida. Pode vir, subir aqui. Queremos orar pela sua vida. Glória a Deus. Pode subir aqui, por favor. Tivemos também aniversariante no período da manhã. Agora nós estamos esperando os convites, viu, queridos? Fiquem atentos aí. Tem coisa boa por vir, amém? Que dia, amado? 17. 12. 4. O Rogério já foi dia 4, glória a Deus. Aí o netinho veio junto, ó. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos agradecer. Falta um? Amém. Vamos esperar então. Glória a Deus. Você acha que a Mirelle ia deixar o Gerson de fora? Ah, tá bom. Amém. Dá tempo ainda, viu, Gerson? Estão falando ali que dá tempo ainda. Amém. Glória a Deus. Queridos, de manhã a gente tem aqui um almoço. Eles assam, fazem churrasco aqui. Eu vou falar um negócio para vocês, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Mas dia 26 de outubro nós vamos ter aqui no culto de jovens. Preciso já ir avisando. Dia 26 de outubro no culto de jovens vai ter um churrasco sacolinha, amém? Só que é só para os jovens. Só. Estenda suas mãos para cá. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado pela vida dos nossos irmãos, aqueles que já completaram ou estarão completando nesse mês de outubro mais um ano de vida. Muito obrigado. Como é bom, Pai, termos a cada um deles na Tua presença e junto conosco. Nós agradecemos pela vida, pela casa, pela família, pela saúde. E como igreja os abençoamos. Pedimos ao Senhor, Pai, visite todas as áreas da sua vida. Vida financeira, vida familiar, aqueles que têm os seus estudos, o trabalho, a obra das suas mãos. Que o Senhor os acrescente muitos anos de vida, de saúde e de paz.
em nome de Jesus. Como igreja, nós os abençoamos, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Feliz aniversário, viu, queridos? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. E agora, nós vamos participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Essa é a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo dizendo: eu recebi do Senhor, estou passando a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pega o pão, dá graças ao Senhor, parte o pão e diz: este simboliza o corpo do Senhor, que foi derramado na cruz em favor dos meus pecados e dos seus pecados. O suco de uva simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz em favor dos meus pecados e dos seus pecados. Lembrando, o pão não se transforma no corpo, o suco não se transforma no sangue. Nós fazemos em memória do Senhor. E o texto diz: até que Ele venha. Verso 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Queridos, o pecado, presta atenção nisso, todos nós somos afetados pelo pecado. Não há alguém aqui, nem aqui, acima, ninguém que seja perfeito. O único varão perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há uma diferença entre você cometer algo em pensamento, um pensamento que não convém é pecado. Uma ação, talvez você grita com alguém, talvez você ofende alguém, qualquer tipo de pecado. Não há pecadinho e pecadão. Pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Pecado é pecado. Mas o pecado não pode fazer parte da nossa vida. Então há uma diferença entre você cometer um pecado, um deslize, e você viver em uma vida de pecado. É por isso que o texto diz assim: examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Então eu não posso dizer quem pode participar, eu não posso dizer quem não pode participar. Eu devo dizer: Senhor, nos perdoa. Eu examino a minha vida, e não examino a sua, eu examino a minha. Você não examina do seu irmão, você examina a sua. E se há algo de errado em nós, assim como nessa palavra nós ouvimos: Senhor, que o Senhor nos perdoe. Nós desejamos viver uma vida de forma santa. Nós desejamos, Pai, que quando o Senhor vier para voltar para nos buscar, porque a Tua palavra diz que um dia nós cearemos juntos com o Senhor face a face, que o Senhor possa nos encontrar preparados de forma santa na Tua presença. Então não se acuse. Talvez você chegou aqui acusado nessa noite: pastor, mas essa semana eu fiz algo. Queridos, todo mundo, não é possível que alguém não tenha feito algo, seja em ação, seja em omissão, seja em pensamento. A diferença é: nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Nós não desejamos viver uma vida
de pecado. Não dê liberdade. Não faça da graça um motivo de desgraça. Quero chamar o pastor Paulo e a pastora Jane. E eu quero pedir a você que estenda as suas mãos para cá. Nós vamos consagrar ao Senhor estes alimentos em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos ao Senhor estes alimentos, o suco de uva e o pão. O pão simboliza o corpo do Senhor entregue na cruz pelos nossos pecados. O suco de uva simboliza o teu sangue que foi derramado para a purificação dos nossos pecados. E hoje nós nos tornamos justos, Pai, diante do preço de sangue que o Senhor pagou por nós. Nós agora consagramos esses alimentos ao Senhor. Eu não sei quem fez, eu não sei o que foi usado, mas agora está consagrado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, preste atenção. Eu vou agora entregar ao pastor Paulo, a pastora Jane. Você que deseja participar, eu incentivo você a sair do seu lugar e pegar o seu alimento, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Todos que desejam participar já receberam? Amém? Pode abrir no seu copinho. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 11, a partir do verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças ao Senhor, Ele parte o pão. Então eu incentivo você a pegar os seus alimentos e levantar ao Senhor. Pegue o seu pão e dê graças ao Senhor. Dar graças é motivos de agradecimento, palavra de gratidão, de adoração. Senhor, nós te damos graças por este alimento, pela oportunidade de nos reunirmos na tua presença, como igreja, como irmãos, para te adorar, para te servir, ó Deus. Pai, hoje eu tenho o privilégio de cear, de ministrar a ceia do Senhor, e um dia todos nós estaremos na tua presença e receberemos isso das tuas mãos, face a face contigo, Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus. E ele, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Queridos, isto simboliza o corpo do Senhor, que foi entregue na cruz por cada um de nós. Eu convido você a pegar o seu pão
e comamos todos em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. A palavra de Deus diz assim, olha, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Senhor, obrigado por este privilégio, por esta oportunidade. Nós agradecemos por esse momento e pedimos que o Senhor nos preserve na Tua presença, até que o Senhor volte. Obrigado pelo Teu sangue derramado, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor, pelo Teu perdão por cada um de nós. Em nome de Jesus, tomamos todos. Amém? E a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo de número 26, que após eles cearem, eles adoraram ao Senhor. Então vamos juntos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Você pode declarar que Ele é o seu general, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém, igreja. Glória a Deus por esta palavra, né? Palavra abençoada na nossa vida, né? Que nós possamos guardar a palavra do Senhor, levar no nosso coração e praticar. Porque a palavra do Senhor vem na nossa vida para trazer transformação, né? Para que nós vivemos na plenitude do Espírito Santo de Deus. Esse texto aqui é abençoado. Eu vejo um jovem muito corajoso que chega diante de Jesus para perguntar: Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? Talvez esse jovem chegou na presença de Jesus, não era aquilo que ele queria ouvir, não era aquilo que ele esperava ouvir, mas era aquilo que precisava ouvir. Então muitas vezes nós não vamos ouvir da boca do Senhor, não é aquilo que nós queremos ouvir, mas é aquilo que precisamos ouvir. Deus sempre tem uma palavra de bênção para as nossas vidas. Que assim seja na nossa vida todos os dias. Que toda a palavra de Deus venha na nossa vida para trazer transformação, mudança, conserto, para que nós chegamos ao propósito do Senhor. Amém? Eu convido a igreja a fechar os seus olhos. Nós vamos orar agora e se despedir na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, santo e justo, dono do poder e da glória, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por este dia abençoado que o Senhor nos deu, por esta noite na tua presença, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos aqui nessa noite, para poder ouvir a tua palavra e poder, Senhor Jesus, ser direcionado pelo Senhor. Nós sabemos que o Senhor sempre tem uma palavra de vida, uma palavra de vitória sobre as nossas vidas, uma palavra de conserto, uma palavra, Senhor, que vem trazer para a nossa vida, Senhor,
transformação, mudança, para que nós chegamos no propósito do Senhor, que é, Senhor, a vida eterna, a salvação das nossas almas, porque a Tua palavra diz de que adianta, Senhor, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é mais importante para nós, Senhor, é as bênçãos, é os bens materiais ou a salvação. O que é mais importante para nós, Senhor, é a nossa salvação, Pai. É viver para Ti, é estar, Senhor Jesus, contigo, é saber que nós estamos no caminho certo, é que nós estamos, Senhor, no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho da salvação. E isso, Senhor, eu peço, Senhor, para mim, para minha casa, para minha família, para a Tua igreja, por cada família representada, em nome de Jesus, ó Pai querido, que o Senhor possa, Senhor Jesus, através da Tua palavra, não só alcançar as nossas vidas, mas alcançar muito mais de vidas, Pai. Que mais de vidas venham a ser alcançadas por Ti, que mais de vida venham se render a Ti, mais vida venha, Senhor, reconhecer que só o Senhor é Deus e não existe outro Deus além de Ti. Só o Senhor pode dar a salvação para cada um de nós, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou primeiro, o Senhor nos chamou e nós possamos ouvir a Tua voz, e hoje nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro, Senhor Jesus, se alguém nessa noite precisa, Senhor, de cura, eu sei que Tu és o Deus de cura. Eu sei que Tu és o Deus que possa curar de toda enfermidade. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida da pastora Bianca. Senhor, guarda a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Senhor Jesus, dá força, sustenta, em nome de Jesus. Eu creio que Tu és o Deus da cura, e eu creio que o Senhor já está operando milagres sobre a vida da Tua serva. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos ter uma noite abençoada, de descanso e restauradora. Oro para que nós possamos ter uma semana abençoada de vitória, que a Tua presença seja conosco, e que nós possamos, Senhor, continuamente ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, ser renovado pelo Senhor, para que no próximo culto nós estaremos aqui, Senhor, esperando, fortalecido pelo Senhor, para poder prestar um culto a Ti, em nome de Jesus. Papai querido, despeça o Teu povo na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Levante as suas mãos, vou dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo Filho, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com a tua casa e com a tua família. E toda a igreja diz: Amém. Bom, em paz, que o Senhor os acompanhe. Amém?